como o Joel também falou, eu poderia dizer que saúde mental não está diretamente relacionada a demônios ou a forças malignas e a gente poderia ir para casa. Bom, seria muito interessante se fosse tão resumido assim. Mas quando a gente fala de saúde mental, nós não podemos regredir ao ponto de caracterizar como algo que está somente envolvido à religião, ou à nossa fé, ou às nossas atitudes espirituais. Mas, como esse é um bate-papo, eu quero lançar uma pergunta a vocês. Para vocês, o que é saúde mental? Um de cada vez. Minha esposa sabe muito bem o meu jeito de ser didático com jovens, então por isso que ela já ficou um pouco assustada. Eu gostaria de perguntar quem se habilita, quem tem essa coragem, senão não tem problema, a gente vai estar passando aí do seu lado e perguntando se você tem a vontade de responder carinhosamente. Alguém se habilita a responder o que é saúde mental? Ali atrás. Alguém? Devia mandar vocês dois. Vamos lá. Cadê a Letícia? Tá. Vamos lá, Vanderlan. Se você pudesse definir saúde mental em uma frase. Está bem. Está bem. Parabéns. Mais alguém? Esther? Quando a gente fala de saúde mental, o que vem na sua cabeça? Qualquer coisa, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Ansiedade. Ok. Alguém mais vai falar? O que você acha, o que você acredita ser saúde mental? Se cair no Enem, a gente já sabe que ele gabarita a redação. Exatamente. Ele falou de maneira mais pragmática que saúde mental é ter a capacidade de conseguir lidar com conflitos, sejam eles físicos, sejam eles emocionais e sejam eles psicológicos, de maneira que você não venha se estressar, se desesperar ou não conseguir resolver esse conflito. E é verdade, tá? Ter saúde mental é conseguir você interagir com o dia a dia sem perder ou sem deixar que os seus problemas psicológicos ou que os seus problemas emocionais afetem as suas decisões de tomada. Certo, mas puxando para o meu lado da psicologia, eu preciso mostrar os grandes feitos da psicologia na década passada, que foi definir que o ser humano ele é formado por uma categoria também tricômica, ou seja, existem 3 características que definem o ser humano, e é muito importante a gente considerar essas 3 categorias, porque elas são a base da nossa saúde mental. Então, quando eu falo que o ser humano ele é biopsicossocial, eu quero dizer o quê? Alguém se arrisca? Vamos lá, uma palavra composta por 3 outras palavras, a junção de 3 outras palavras. Bio significa o quê? Não, bio. Bio. Vida. Isso, bio vem de biologia, vida. Muito bem. Psico, tá falando sobre o quê? Sobre? Psicologia. Mente, perfeito, sobre o psicológico, certo? E social?
Social vem de sociedade, muito bem. Então, quando a gente define que o ser humano ele é formado por essas três características, a gente precisa entender que essas três características não são distintas. Então, hoje, eu não trabalhei 100% social. Ou hoje eu não trabalhei somente 100% psicológico. Ou só trabalhei 100% psicologicamente ou biologicamente. Eu trabalhei biopsicossocial. Certo? Todo mundo compreendeu? Então a gente precisa entender que essas três esferas, elas são únicas, são juntas. Elas não interagem fora de si. E como é que isso afeta a saúde mental? A funcionalidade. Tá? Como é que a gente sabe que a nossa saúde mental está bem? Hoje no trabalho foi perguntado sobre o Janeiro Branco. É uma campanha recente, né? Que na verdade não é muito difundida no Brasil afora. E foi perguntado o que é que se tratava o Janeiro Branco. E aí eu expliquei para os outros funcionários que trabalham comigo a respeito do que se trata o Janeiro Branco. E aí uma funcionária afirmou que minha saúde mental não está bem, eu estou sem saúde mental. E como é que a gente pode afirmar, ou como é que a gente pode descrever que uma pessoa está com saúde mental ou sem saúde mental? Com e sem é uma terminologia errada, certo? Porque todos têm saúde mental. Por exemplo, quando a gente quebra o pé, a gente vai no médico e a gente vai consertar o pé, digamos assim, certo? A gente vai sarar o nosso pé, procurar melhora para o nosso pé. Quando o nosso pé está quebrado, a gente diz que está com ou sem pé? Mais alto. Com o pé, certo. Então, quando o nosso pé quebra, a gente continua com o pé. Então, quando a nossa saúde mental está fragilizada, ou quando a nossa saúde mental está distorcida, certo? A gente continua com saúde mental. Todos temos saúde mental. A grande diferença é, alguns, devido a algumas situações, ou devido àquelas três áreas que eu falei, que é uma palavra só, que se ramifica em três, quem lembra? Isso, qual é a palavra? Biopsicossocial. Isso, biopsicossocial. Então, como é que a gente sabe que a nossa saúde mental está com funcionalidade afetada? E aí eu quero entrar nos conceitos mais pragmáticos. Eu quero ser bastante instrutivo agora, certo? Biopsicossocial, vamos começar pelo biologia, certo? Então, vida. O que mantém o ser humano vivo? Eu quero que vocês citem coisas que mantêm o ser humano vivo. O que é que eu preciso fazer para ficar vivo? E se eu deixar de fazer alguma dessas coisas, minha integridade física, ou seja, minha vida, elas têm o risco de ser cessada. Eu quero começar com o terceiro humano aí, que fez o Enem recentemente, né, que está respondendo tudo para vocês. Respirar, comer. Tem que devagar, só um. Respirar. Beber água. Praticar exercícios, muito bom. Aqui agora, já foi respirar, praticar exercício, beber água, o que mais? Se alimentar. Se alimentar, muito bem, bom ponto. O que mais? Dormir bem. Dormir bem, ótimo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tirando esse? Ótimo. Ok. Tá, resumidamente, a gente pode caracterizar essas coisas que tornam o ser humano... Misericórdia. Que tornam o ser humano biologicamente bem e apto para a vida. Certo? Só que a gente pode começar a fazer uma listinha de coisas biológicas que estamos ou não fazendo. Vamos lá? A gente acorda? Acorda. Então a gente dorme? Quem é que dorme bem? Vamos considerar a faixa etária segundo a ciência, certo? Então, se você tem entre 20 a 25 anos, é necessário que você durma uma faixa etária de 6 a 7 horas. Certo? Para que o seu organismo, de acordo com sua idade, consiga descansar bem.
Quem aqui se encaixa nessa faixa etária de 20 a 25 anos? Levanta a mão. Isso é tudo jovem. Quem tem menos de 20? Meu Deus do céu. Tá bom. Não estava preparado para isso. Se você tem menos e o seu organismo ele for bastante, ele gasta bastante calorias, então você vai precisar também de 7 a 8 horas, certo? Se o seu organismo ele gastar menos calorias, talvez você precise de um pouco menos de horas de sono, talvez uns 5, uns 6 horas, ok? Vamos lá. Informação dada. Quem consegue cumprir essa faixa etária de idade e de sono? Quem aqui está na faixa etária dos 20 aos 25 e dorme entre 6 e 7 horas? Parabéns. Alguém mais? Boa. Agora na faixa etária mais reduzida, de 15 a 18, por exemplo, ou de 15 a 20. Quem consegue dormir entre 5 e 7 horas? Levanta a mão. Ok, então a maioria aqui consegue atingir a meta da funcionalidade do sono. Ou seja, de dormir não vai ser uma das causas da nossa morte. Agora a outra causa, se alimentar. Quem aqui presente, e aí isso engloba todas as faixas etárias, quem aqui consegue fazer as 3 refeições no dia? E faz as 3 refeições certas. O café da manhã na parte da manhã e não perto das 3 horas. E o almoço perto do meio-dia e a janta à noite. Quem consegue, levanta a mão. Tu não consegue? Ah, não gosta de tomar café. Quem aqui consegue? Quem aqui consegue fazer as 3 refeições? Olha, tá vendo aí como Deus age? O número de pessoas reduziu drasticamente. E olha que eu só toquei no segundo ponto. Quem é que bebe água? Corretamente. Quem é que bebe bastante água? Ótimo. Ótimo. A água não vai ser um fator tão crítico na nossa vida. Certo? Agora deixa eu fazer uma pergunta interessante. Quem é que pratica esporte físico? Quem aqui se exercita? Todos os dias, tá, gente? Todos os dias. Ótimo. Tô gabaritando tudo aí, né? Ótimo. Certo. Então, esses são alguns critérios que a gente pode analisar sobre a nossa fase biológica, que a gente pode estar analisando se a gente tem um psicológico, pode chegar a ter a saúde mental boa ou não. Certo? São alguns pontos, não são todos. Certo? A gente tem que analisar com calma, porque existem várias outras coisas que a gente faz no dia a dia. A gente exercita o corpo com exercício físico, mas eu não perguntei para vocês se vocês exercitam o cérebro. Será que a gente está conseguindo ler a palavra de Deus todos os dias? Será que a gente consegue ler pelo menos uma página de algum livro científico, de algum livro da nossa área de interesse, né, no decorrer do nosso dia? Será que a gente para refletir nas coisas? Porque isso também faz parte da nossa biologia. Pensar. Então são outras questões da parte biológica que a gente precisa analisar para saber se a nossa saúde mental está em dia. Vamos para o segundo tópico, que seria... Eu falei de biologia, agora a gente vai falar sobre psicologia, sobre o sobre o psicológico, certo? Como é que a gente sabe que o nosso psicológico está bem? Quais são as atribuições que o psicológico faz? Todas as características biológicas, a parte psicológica está envolvida. Então, se você come, a sua parte biológica também está sendo nutrida, certo? Se você faz exercício físico, a sua parte biológica do organismo também está sendo nutrida. Se você dorme bem, a parte biológica do seu organismo está sendo nutrida. Esqueci a palavra. Se você não come bem,
a sua parte biológica está sendo afetada. Por quê? Porque comida não só pesa na barriga. Comida, a partir do momento que ela passa pela nossa língua, ela já começa a entregar ao nosso organismo nutrientes. E a forma biológica como esses nutrientes nos afetam também é importante para que a gente tenha a saúde mental bem. Então não é importante só fazer as 3 refeições diárias obrigatórias, mas é importante comer bem. Por quê? Porque se você é uma pessoa que se alimenta somente de besteira e não come comidas com valores nutricionais positivos e recomendados pela ciência, o seu psicológico ele não vai receber substâncias boas o suficientes para pensar ou para executar tarefas. Não sei se vocês sabem, mas eu fui pego de surpresa também. Na faculdade de psicologia, a gente tem que entender ciência. A gente tem que entender biologicamente como o cérebro funciona. E o cérebro ele funciona de 2 maneiras, certo? A gente pensa de 2 maneiras. Vou melhorar para vocês. O nosso pensamento ele é executado através de 2 formas: a forma química e a forma elétrica. Se a gente não se alimenta bem, a nossa forma química fica prejudicada. Se a gente não se alimenta bem também, a nossa forma elétrica pode ser prejudicada. As correntes elétricas do nosso cérebro podem ser prejudicadas. Porque o que é que acontece lá no cérebro? Existe a troca de um neurônio para o outro. E a forma como essa informação sai de um neurônio e vai para o outro, ela precisa de 2 substâncias, certo? Uma positiva e uma negativa. E quando a gente não se alimenta bem, existe a falta dessas substâncias. Então, conseguir lembrar algo que você era muito bom, que fazia antigamente, e hoje, por causa da sua má alimentação, você não consegue mais se lembrar. Certo? Então, a alimentação, ela também afeta o estado psicológico, assim como o exercício físico. O fato de caminharmos pela manhã, corrermos, para quem é mais jovem, né, tem essa força toda, jogar bola, jogar vôlei, né, meninos? Jogar vôlei é bom, né? Psicó? Isso. Jogar vôlei é muito bom. Não é isso que eu ia dizer, não. Jogar vôlei é bom. Mas jogar vôlei também é uma atividade física que desenvolve o nosso organismo para que a gente possa produzir hormônios que façam com que o nosso cérebro se comunique melhor. Ou seja, os nossos neurônios, através dos hormônios, eles vão conseguir ter uma captação melhor do que está acontecendo externamente. Então, praticar esportes não é apenas se divertir exteriormente, mas é absorver hormônios que vão fazer com que a gente possa lidar com situações de conflito mais fáceis. Entendido? Social. E essa é uma questão que mexe muito com os jovens por causa das redes sociais. Eu não quero ser chato no tema das redes sociais e parecer que eu estou banalizando, ou que eu estou discriminando, ou que eu estou apontando que a rede social é maléfica. Mas é notado científica e historicamente que as redes sociais elas apresentam um grande índice de antissociabilidade. Então, se você é uma pessoa que dedica muito tempo à internet, seu social, a sua prática social, ela está sendo prejudicada, porque social não é apenas você comentar nos vídeos que você assiste. Ser social não é apenas estar sabendo daquela fofoca. Ser social não é estar antenado com os bastidores do mundo cósmico. Não é ouvir assim que sai a música do seu cantor ou a pregação do seu pregador preferido. Mas ser social é conseguir executar capacidades sociais físicas perfeitamente. É de conseguir olhar no olho da pessoa que está do seu lado. É conseguir dar aquele aperto de mão sem sentir vergonha, sem sentir culpa, sem sentir medo. Quando a gente dedica muito tempo às redes sociais, a gente começa a perder essa capacidade.
de interagir com quem está do nosso lado. E começa a interagir com pessoas que a gente nem faz, que a gente não faz nem ciência de quem são. E aí começa a idolatria, começa a falta de vontade de se levantar, de praticar exercício, de sair da cama, de se alimentar bem. E aí o biológico fica mal, o psicológico fica mal, tudo fica mal. Então, interagir socialmente também faz com que a gente consiga desenvolver todo o nosso resto, para que no final das contas a gente se alimentar bem, que a gente pensar bem, com clareza, sem deixar que as nossas emoções tomem conta da situação, ou a nossa capacidade de socializar seja bem executada, tornam a saúde mental acessível para todo mundo. Ok? Vocês entenderam a importância de entender o conceito do que é um ser humano biopsicossocial? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu também? Amém? Amém. Todo mundo entendeu também que essas três áreas, a biológica e a psicológica, são fundamentais para a saúde mental? Todo mundo entendeu que elas conversam entre si no seu dia a dia. Então, se você tem uma alimentação prejudicada, você vai ter o psicológico prejudicado, que vai levar você a ter o seu social prejudicado. Ok? Quero passar para o segundo ponto. Se você olhar para o seu sistema hoje, se você olhar para as suas atividades de rotina, se você olhar para as suas ações, mediante a tudo que eu falei, biológico, psicológico e social, você consegue olhar para essas questões e perceber que você está feliz com o que você está fazendo ou que você está deixando algumas coisas a desejar? Estou deixando algumas coisas a desejar. Não precisa me responder, tá? Mas essa é uma questão que a gente precisa levar em conta. Porque, como cristãos, não adianta a gente dar um máximo aqui na igreja e ignorar todas essas coisas. Não adianta a gente se sentir pronto e se colocar à disposição para servir o reino do Senhor se a gente não preparar todas essas coisas. O Senhor precisa que a gente esteja bem para que quando Ele der a ordem nós estejamos prontos. Amém? Amém. Derrubando os muros. E aqui eu quero falar especificadamente, eu quero começar a falar especificadamente sobre o campo terapêutico na relação com a saúde mental, certo? Então eu imagino que para jovens que talvez estejam aqui pensando, nossa, minha saúde mental está fragilizada, o que é que eu posso fazer além desses tópicos que eu já falei? Cuidar da minha alimentação, cuidar da minha saúde psicológica, cuidar da minha saúde social. Eu imagino que se você tem essas dúvidas, eu imagino que se você chegou aqui com essas incertezas, você pode ter as dúvidas do que acontece numa sessão terapêutica, ou do que acontece numa sessão psicológica, ou de como que a psicologia por trás disso funciona. E aí eu separei alguns mitos e algumas verdades a respeito do tratamento terapêutico. Vamos lá? Vamos! Gostei. Mito: terapia é para quem está louco. Mito: terapia é para quem está louco. Ainda hoje, apesar dos psicólogos não gostarem, ou dos estudantes de psicologia ainda mais, eles são mais chatos que os psicólogos, mas a gente não gosta da interpretação de que o psicólogo só trata louco. Por quê? Porque quem diz vocês aqui está sã? Ninguém está sã. Não, mas não é isso. Quem não gosta mais dessa interpretação, porque a loucura, ela foi por muito tempo a base da psicologia através da histeria, certo? Essa situação foi complicada porque desenvolveu-se os anos e aí a psicologia focou nessa parte histérica e infelizmente no Brasil aconteceu algo chamado
o Holocausto Brasileiro, certo? Que foi onde as pessoas que cursavam medicina, porque a psicologia antes era pela medicina, certo? As pessoas que cursavam medicina, elas achavam que se elas torturassem as pessoas, se elas maltratassem as pessoas, elas conseguiriam livrar aquela pessoa daquela histeria ou daquela loucura. Então, quando a gente olha para trás, através da ótica da psicologia, a psicologia ela não trata loucos. Ela trata pessoas com doenças ou crises ou dores psicológicas. Certo? Está muito participativo ali atrás. Então, se você considera, não me responda, não precisa fazer nenhum sinal. Se você se considera uma pessoa que acha que precisa de iniciar um tratamento psicológico, iniciar um tratamento terapêutico, mas tem medo do que as pessoas vão pensar, não. Terapia, ou psicólogo, ou psiquiatra não é para louco. São para pessoas que estão em sofrimento mental. Mito. Isso é falta de boleto ou trabalho. Já vou logo dizer para vocês que não é verdade e eu posso provar. Esse é um encontro, esse é um bate-papo com jovens, certo? Então, quando a gente trata de responsabilidades financeiras com jovens, é muito impreciso. Alguns jovens já trabalham, já têm suas autonomias financeiras, outros não. Mas eu sou um exemplo vivo de que a falta de rotina não é uma garantia de que a saúde mental vai estar em dia. Porque desde os meus 15 anos, eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava às 10 da noite. Certo? Então eu ia para o colégio, passava a tarde no colégio, de noite, quando eu tinha curso, eu ia para o curso, ia para o culto, porque vivia tendo ensaio, parecia que nunca estava bom. A gente vivia sempre ensaiando, então tinha sempre ensaio na igreja que eu congregava, e eu chegava em casa só 10 horas da noite. E isso é desgastante, mesmo para nós jovens, mesmo apesar da nossa força. Porque o mundo nos jovens é mais competitivo. E eu já vou entrar nisso depois, eu não quero me adiantar. Então, não adianta tentar colocar na sua rotina várias coisas, achando que isso vai melhorar a sua saúde mental. E nem adianta ficar ouvindo pessoas mais velhas, geralmente, que fazem esse tipo de comentário. Não é o excesso de coisas que tem na sua rotina que vai fazer você ter uma saúde mental melhor ou pior. Ok? E último mito é frescura dessa geração. E hoje mesmo eu escutei isso. Então, as pessoas acham que é frescura da geração porque de verdade existe um aumento de casos depressivos, existe um aumento de casos de pessoas que não estão bem, que estão ansiosas, que estão desenvolvendo transtornos neurológicos com maior frequência. Não é à toa que a gente vê mais crimes acontecendo do que o que costumava acontecer antigamente. Não é à toa que a gente vê o índice de suicídio aumentando exponencialmente. Ou de pessoas, jovens mesmo, adolescentes, se autodiagnosticando com ansiedade. E por que a gente pode parar e pensar e dizer, não, isso é frescura dessa geração? Tá, mas a nossa geração atualmente tem um excesso de telas muito maior do que tinha antigamente. E eu não estou culpando as telas, mas eu estou culpando o uso excessivo de telas. A gente tem que levantar e pegar o celular para saber qual ônibus a gente vai pegar, ver a hora, ver qualquer informativo, ver qualquer ligação. A gente passa o dia todo trabalhando ou estudando em frente a uma tela. Quando chega de noite, a gente é bombardeado de informações audiovisuais, é televisão, é som alto. E o nosso cérebro cansa. O cérebro da nossa geração está cansado. Porque a gente não consegue mais pegar um ônibus se está com fone de ouvido. Eu sei que o barulho do motor do ônibus é chato. Eu sei que as senhorinhas gritando. Ai meu Deus, eu sei. Eu sei que as senhorinhas gritando
lá no fundo do ônibus incomoda. Vocês sentiam lá por baixo. Eu sei que você quer tirar aquela imagem da sua cabeça, daquele senhorzinho pingando suor bem do seu lado. Quer assistir um vídeo para fugir disso. Mas, meus irmãos, isso faz parte da nossa vida. E quando a gente tenta fugir disso, a gente se prejudica. Quando a gente tenta fugir disso, a gente acaba estimulando o nosso cérebro demais. Certo? Eu quero falar voltar novamente a falar sobre o tópico da psicologia, certo? A gente precisa entender que antes de alcançarmos esse processo e essa sensação de saúde mental, a gente nós temos que nos conhecermos, certo? Então, eu vou falar especificadamente agora de maneira clínica, tá bom? O psicólogo vai contar tudo aos meus pais? Não. O psicólogo não pode contar tudo o que acontece na sessão terapêutica aos pais ou aos familiares, certo? Então, se você tem medo ou dúvida de ir para o psicólogo, achando que ele vai relatar toda a sessão para o seu pai ou para os seus responsáveis e que de alguma forma você vai ser punido por isso quando chegar em casa, não tenha essa preocupação, porque está na lei. O psicólogo não pode relatar tudo o que acontece dentro da sessão aos pais, certo? Outra dúvida frequente: vou ter que tomar remédio? Não. Primeiro, psicólogo e terapeuta não podem prescrever remédios, ok? Psicólogo e terapeuta não podem prescrever remédios. Até porque o CRP é mais barato que o CRM. E essa foi uma piada de estudante. Só quem pode prescrever remédio é quem tem o CRM, certo? No caso, psiquiatras. E talvez, se a sua situação causar riscos à sua saúde e à saúde de outros, talvez você precise tomar alguns medicamentos. Mas não encare que esse novo processo, que essa nova fase da sua vida com os medicamentos é algo que vai ser eterno ou que vai prejudicar você. É um caminho. Assim como no final da vida a gente vê muitos idosos ou muitas pessoas de idade avançada precisando tomar medicamentos, talvez seja que a gente também precise como jovens, certo? E para finalizar, eu queria falar sobre o poder da amizade. Não sei se vocês gostam de filmes, eu particularmente sou apaixonado por filme. E existe uma regra muito sem vergonha dos filmes atuais, que é resolver tudo na base do poder da amizade. Vamos supor, é um vilão super forte, super poderoso, e ele tá ganhando. O vilão, ele vai ganhar, falta 10 minutos pro filme acabar. E aí como é que os super-heróis, como é que os mocinhos, eles resolvem as coisas? Eles se juntam e juntos eles são mais fortes, e aí o vilão, que era super poderoso, ele perde. Como é? Tem que ter uma musiquinha de fundo no final. Amigo, estou aqui. Então, psicólogo? Isso. Como é? Lógico. Então, o que é que acontece? Na vida real, a importância da amizade, ela vai muito além da gente se tornar um super-herói. Na vida real, a gente precisa de um amigo, porque, como eu havia falado, o mundo entre os jovens é muito competitivo. Não é à toa que o adoecimento mental aumentou. Não é à toa que as crises psicológicas aumentaram. A facilidade ao transporte público melhorou. Mas vocês já viram quantas pessoas agora estão tentando pegar transporte público? O sistema não dá conta.
Vocês já viram quantas pessoas agora que a facilidade de entrar numa faculdade está maior? Quantas pessoas estão lutando para chegar numa faculdade? Quando você chega no final do ensino médio, a única coisa que os estudantes falam é de Enem. Enem. E desde o primeiro ano do ensino médio, eu conheci uma pessoa lá quando eu estudava no Cabedelo, que ela já estava se preparando para o ensino médio. Quer dizer, perdão, ela estava no ensino médio. Ela estava se preparando para o Enem. Então ela passava manhã e tarde estudando, chegava em casa e estudava mais e mais e mais. Ela fez isso por 3 anos, passou. Glória a Deus por isso. Mas, e quando a gente está sozinho? Eu quero uma faculdade, então eu preciso, um exemplo, tá? Eu preciso que aquela vaga naquela faculdade seja minha. E eu vou começar a me empenhar mais que os meus colegas. E no final das contas, a gente vai vendo que o mundo é muito competitivo. Quando a gente chega na fase adulta, a gente percebe que não é tão legal ver o irmão ganhar mais do que você. Você precisa ganhar pelo menos equiparado. Porque senão você começa a se menosprezar. Então a vida real, a partir do momento que se inicia a fase jovem, ela é muito competitiva. É quem escuta a música mais legal, é quem assiste o filme mais legal, é quem participa do evento ou do culto bíblico mais impactante. É tudo muito competitivo na nossa fase. E como cristãos, como pessoas que seguem os valores bíblicos, eu achei que ia cair. Como pessoas que seguem os valores bíblicos, a gente precisa entender que nem tudo é competição. E que o nosso irmão que está do nosso lado enfrentando uma crise precisa de um amigo. E eu sei que muitas vezes pode surgir em nós o desejo de estarmos na posição daquele irmão, de alcançarmos aquilo que aquele irmão está trabalhando. Mas a gente precisa se colocar no lugar de quem vai ancorar aquele irmão. Porque da mesma forma que quando a gente lutou e batalhou para chegar numa faculdade, para conseguir o primeiro veículo, para conseguir, sei lá, para conseguir qualquer coisa na vida, a gente precisou lutar, precisou se frustrar. O próximo também está precisando. Então é importante que nós tenhamos a consciência de que na igreja não vamos ser competitivos. Vamos colocar o outro em primeiro lugar. Então, eu estou falando essa mensagem numa perspectiva de terceira pessoa, porque eu quero não só apenas que a gente reflita e tenha consciência de que as outras pessoas estão precisando, mas de que a gente olhe para nós mesmos e vejamos o tanto de coisas que a gente queria, que hoje nós temos e que outras pessoas não conseguiram. Que a gente seja essa âncora para essa pessoa. E que se a gente não puder ser âncora para essa pessoa, que nós possamos receber esse amigo que está tentando nos ajudar. Que a gente não possa escutar o próximo numa competição, igual o pastor Cléston fala, né? Menina, eu estava gripada esses dias e eu perdi o nariz. Que a doença, que as enfermidades, elas não sejam uma competição, mas do que elas possam ser uma raiz de algo que pode ir muito mais além, muito mais profundo. Que a gente possa entender que não estamos sós. Não porque temos a Deus. Deus é a base de tudo e o princípio de todas as coisas. E se estivéssemos no deserto, Ele seria suficiente. Mas porque temos a consciência de que nós temos uns aos outros. E de que aqui dentro nada é competitivo. Lá fora pode ser. Lá fora pode ser. Você pode jogar bola melhor do que eu. Isso sem dúvida. Mas aqui dentro, a gente é igual. Eita. Psicólogo. Aqui dentro a gente é igual. Tá bem? Todo mundo entendeu? Show.
Eu quero terminar dando algumas dicas práticas. E aí eu quero preparar já para a dinâmica. Dá tempo? Dá? Ótimo, eu quero preparar para a dinâmica. Vai ser bem rápido, tá? Eu vou precisar de 2 cadeiras. E de 2 vítimas. Digo, 2 voluntários. Olha. Vai, Jadiel. Eu vou botar um de vocês. Vai, Jadiel. Jadiel e Manuel. Os 2. Vai. Estega Coloca aí. aqui, por favor. Isso. Bote mais. Isso. Pronto. Coloca um outro ali, por favor. Muito obrigado. Certo? Tá ótimo, tá ótimo. Certo? Cadê as vítimas? Digo, os voluntários? Vamos ver mesmo? Tá bom. Vamos lá. O que é que vai acontecer? Nós vamos fazer um júri, certo? Nós vamos julgar uma dessas pessoas. Os 2 estão errados. Nem adianta, vai. Tinha que ser, irmão. Você vai ser o juiz. Tá bom? Isso, pode sentar. Vamos lá. Esther, a pequena, vai ser a ré. O que é ré? A culpada. Certo? E Emanuel vai ser o juiz, que vai Muito bem. Fizeram o primeiro módulo de serviços jurídicos. Agora eu preciso dividir vocês. Tá certo? Então, eu quero que venham para esse lado o promotor, as pessoas que querem condenar e culpar. Lívia não precisa nem sair dele. As pessoas que querem condenar e culpar. Não entendam isso. Não entendam isso como algo instintivamente ruim. Se vocês escolherem ser os promotores, vocês estão sendo pessoas ruins. É uma dinâmica, tá bom? Então, eu preciso de mais 4 pessoas desse lado, tá bom? Quem vem? Ok, perfeito. Seria muito bom se vocês viessem pra cá. Ok? Quem tá... tá bom. Ok, certo? Então vamos lá. Nós temos a ré, que vai ser cu ou não. Quem não assiste caso do tribunal não, ela vai ser julgada. Temos o juiz, certo? Que vai julgar a causa dela. Temos os promotores que vão procurar razões para condenar a ré. E temos quem falta? Os advogados, exatamente. Que vão fazer o quê? Tentar com todas as forças defender a ré. Tudo jóia? Todo mundo entendeu seus papéis? Seus papéis? Seus papéis? Tá bom. A ré está sendo julgada porque ela quer ser policial. O quê? Policial o quê? Policial militar. Certo? E aí eu quero que um representante dos promotores vá até ela e descubra fatos ou motivos para que demonstre que ela não está sendo ou que ela vá se tornar uma boa policial militar. Certo? Quem de vocês se habilita? Não, vale não. Eu quero um problema pra mim não. Tá. Você pode ir acompanhado de outra pessoa. Certo? Se você quiser. Você pode escolher outra, você pode ir sozinho ou pode escolher outra pessoa para ir com você. Pronto, vamos. Olha, a mistério.
Vocês têm alguns segundos imaginários na minha cabeça para convencer ela. Oxente, vai, senta. Já tem certeza? Não, ele não pode mudar, não. Comuniquem aos outros membros esse fato ou essa prova de que vocês arrancaram dela, para que vocês possam elaborar uma fundamentação. Certo? Aqui, eu quero que um ou duas de vocês venham até ela e arranjem provas de que ela está sendo ou que ela vai se tornar uma boa policial militar. Vamos? Vamos? Ela faz direito. Ah, tá, faz direito. Arrasou. Vai. Vai se defender o que você quer. O motivo que você quer ser militar. Você vai defender a sua causa. Tchau. Eu quero falar de novo. Tempo. Vamos, volta. Ok. A bichinha deu um bug no seu número. Mas calma, gente, copia. Eu lembrei. Juiz. Serão apresentadas fatos e provas que incriminem ou que absolvam ela da sua culpa. Você quer começar ouvindo os fatos que condenam ou os fatos que absolvem? Os que condenam, venham aqui. São 3 idiomas, gente. Venham aqui e tentem convencer. Não tentem convencer. Tentem trazer o fato de vocês ao juiz. Agora vocês têm que falar para todo mundo. Podem vir aqui. Se quiser vir todo mundo. Eita! Você que disse que eu ia embora. Não. Esqueci. Esqueceu não, ele vai Bora. falar. Ele lembra. Queridíssimo juiz. Esther, foi realizada uma pergunta no qual eu perguntei se ela gostava de dinheiro. E ela falou que gostava muito de dinheiro. Ei, tá botando palavra na minha boca. Calma. Ou seja, ela gostava, então ela se entregou, né? Dito isto, em um caso policial, na qual o ladrão, o bandido, né, tiver errado e oferecer um dinheiro, a mesma vai aceitar se tornando não polícia, mas uma milícia, né? Então, dito isso, ela é uma péssima policial, porque ela pensa mais em dinheiro. Eu protesto. Ordem no tribunal. Protestamos, tá? Protestamos. Juiz, posso chamar a defesa? A defesa se apresente. Protestamos. Boa noite, gente. Pai do Senhor. Meritíssimo juiz. Vou me virar. A minha réu acusada disseram que ela foi comprada. Que ela poderia ser. Já protestamos contra isso. Um ponto. A minha réu ainda é uma criança. A Esther. Ela tem um sonho em ser policial militar. Mas o qual motivo? Ela tem um sonho de ser militar para cuidar das crianças, cuidar do pessoal, da população. Mas, como ele disse, ela pode sim ser comprada. Só que ela tem um sonho muito grande em ser. Por ela ser, ela não vai se corromper com o mundo. Porque, primeiro, ela vai ser uma pessoa cristã que já tem uma base bíblica. Entendeu? Ela
ela não vai. Mas pelo ponto dela, como ela até contou a gente, ela está investigando sobre si própria e se conhecendo para poder ser uma policial militar com várias responsabilidades. E isso que a acusação falou, ela não vai fazer. Juiz, analisados os fatos, Ela não vai fazer nada, bicho. dá tempo de fazer só mais uma vez? Só mais um fato? Dá mesmo? Pronto. Vamos fazer o contrário agora. Vocês vão buscar mais um fato de que provem que ela está sendo ou que ela vai se tornar uma boa policial militar. Não pode ser o mesmo fato. Tá bom? Vamos. Ligeiro. Olha, tá vendo, juiz? Olha, juiz, olha. Tá machucando. Você quer ganhar, não, filha? Tempo. Promotoria, venham fazer suas perguntas ou levantamento das suas teses. Ai, eita, Esther. Ela sai das banheiras, você vai defender a causa dela. Ai, não sei. Você que tá colocando palavras. Você tá colocando palavras na minha boca. Mas eu posso pegar as provas. Pode chamar testemunha? Não pode, Não. hein? Não pode. Não tem provas. Bota as provas na minha mão. Juiz, preparado para ouvir as argumentações? Na última vez a gente ouviu a defesa primeiro, não foi? Vamos lá? Não, olha, isso tá escrito não. Ai, vai agora de história, vai. Pô, tem vergonha. Não tem vergonha não, vai. Defende, senão eu vou. Olha, se entrega. Excelentíssimo juiz, boa noite a todos. Bom, o primeiro ponto que eu quero apresentar é que, voltando um pouco ao assunto, de que ela poderia ser comprada. Primeiramente, que se ela gosta de dinheiro, todos aqui gostam de dinheiro, então obviamente estaria trabalhando para isso. Mas ela tem amor e paixão pela área que ela quer exercer isso. Então assim, não tem como ela ser comprada. E outra, ela disse que quer ser policial porque acha legal e acha bonito. Então assim, por enquanto ela ainda não sabe como é a área, então ela ainda precisa aprender o que vai ter na área que ela vai trabalhar. Então nenhum ponto que diga que ela vai ser ou não de um jeito, pra mim não vale. Promotoria. Eu protesto. Boa noite a todos, excelentíssima. Bom, né, como foi falado aqui, que ela ama, é o sonho dela essa profissão, ela ama muito essa profissão. Só que, pelo histórico de Esther, ela já desobedeceu muito os pais dela. Eu protesto. E olha só, Não fala. e olha só, ela desobedeceu os pais. E na casa quem é a lei? Os pais. E ela não ama os pais dela? O quê? Então ela não ama ser policial? Será que ela não pode desobedecer a lei também? Mas ela ama. Mas ninguém garante. Ou seja, ela não está. Eu protesto porque ela não... Tá me entendendo? Então assim. Não. Eu protesto. Tá errado isso aí. Não tá, porque ela não perguntou isso. Ela conviveu com ela. Ela é irmã dela. Ela não lhe perguntou Não, nada isso. a ver, ninguém Olha, falou nada de ela irmã. atacou. Não, mas Ninguém então, falou nada de ele irmã. pediu pra fazer pergunta e ela conviveu com ela.
Ordem, juiz, ordem, juiz. Os promotores nem se defendem, ela até quer defender Não, não adianta, não. Nunca vi um... Boa noite. Boa noite. Sendo analisados os fatos e pensado seriamente, qual seria qual seria o veredito? Tu dorme com ela, bichão. Oxe, o juiz O juiz tem que ser justo. É. Seja justo. Ai, meu Deus do céu. Bom, sendo analisado todos os fatos e pensado em seguintes situações, pensado que realmente a questão de manipulação poderia acontecer, a questão de seguir as leis corretamente por amor à profissão poderia acontecer, seguir a questão de sair da lei poderia acontecer, também analisando o fato de que ela está pensando e analisando sobre a área também estão acontecendo. Então eu só posso deduzir uma coisa, que a réu ela não é condenada pelo seguinte motivo: do mesmo modo que a gente poderia ocasionar que ela estaria infringindo leis ou estaria não sendo apta à profissão, a gente também pode dizer que ela estaria sendo apta pelos seguintes motivos. Mesmo sendo uma pessoa que acaba desobedecendo às vezes, ela sabe que o que ela faz é errado e ela busca fazer o que é correto. E também, de acordo com a sua argumentação, a lei dos pais a lei da casa é os pais. E quando alguém faz uma coisa de errado ou em casa, os pais corrigem do mesmo jeito que a lei. Então, se ela fizesse alguma coisa de errado, de acordo com a lei, ela seria altamente punida. Sabendo disso, Calma aí, calma. sabendo Isso disso, é complô que Daniel cochichou no ouvido de Manel. sabendo disso, se ela ama a profissão dela, como ela disse que ama, dito pela defesa, então ela não poderia de forma nenhuma descumprir as leis, fazendo assim ela deixar de exercer o próprio cargo, sendo assim a réu estimada como inocente. Bate o martelo, bate o martelo. Bate o martelo. Toma! Não pode ser competitivo. Toma! Dessa vez eu não bebo. Brincadeiras à parte, podem se sentar. Agradeço a participação de vocês. 2,50 no... 2,50. Meu Deus, Pode o juiz voltar vai para os comprar, lugares, tá? tá certo? O que eu quero transmitir através dessa dinâmica. Nós somos o tempo todo, ou todo o tempo, bombardeados por críticas, por falhas, por erros, por pensamentos que nos condenam e que nos colocam como culpados. Nós temos a atuação do Espírito Santo que roga a Deus pela nossa defesa. Nós temos a atuação do Espírito Santo que nos dá força todos os dias para enfrentar as mentiras, para enfrentar as culpas, para enfrentar os castigos imerecidos. Mas a promessa de Deus para nós é que o Consolador, o nosso advogado, ficará conosco até a segunda vinda de Jesus. Porque quando Jesus voltar pela segunda vez, nós não precisaremos mais chorar. Quando Jesus vier pela segunda vez, nós não precisaremos sentar mais na cadeira do culpado. Quando Jesus vier, Ele vai colher do nosso próprio rosto as nossas próprias lágrimas. Então, se você se sente culpado, se você acha que as vozes da promotoria ou as vozes da acusação estão sendo mais altas que a voz do Espírito Santo que está tentando lhe defender, que está tentando lhe tirar daquela situação, está mais alta, lembre que o justo juiz estará conosco no dia da sua vida e que nós estaremos com Ele eternamente inocentes. Se as lutas são demais, se o cansaço é extremo, lembre que o Espírito Santo está conosco até a vinda de Jesus. Comece a ouvir
o que o Espírito Santo está tentando falar no seu coração. Comece a tentar entender os planos e os pensamentos de Deus ao seu respeito. Que no dia que há de vir, o justo juiz olhará para cada um de nós e nos amará eternamente, do jeitinho que a gente é, com os tropeços que a gente dá. Naquele dia será para sempre. Amém? Não. Assim, se quiserem dar o feedback depois de como for, não para eu me julgar e me avaliar, mas porque eu quero ouvir vocês, certo? Então, eu finalizo aqui, certo? A minha apresentação, a minha dinâmica e o nosso bate-papo. Porque isso, além de tudo, foi um bate-papo. E agora a gente vai ficar com a apresentação, certo? E queria que, assim como prestaram atenção em mim, prestassem atenção também. Psicó? Queria que vocês prestassem atenção na apresentação também, ok?